a Sara, vou estar atuando como a host, vou estar dando apoio aqui para o Marcelo, juntamente com a Ana Luísa. A gente vai dar início à palestra Liderança no Caos, que será proferida pelo Marcelo Egea de Miranda, formado em Psicologia, com pós-graduação em Gestão Industrial pela Vanzolini, Poli-USP, Coach, To Grow Model Coaching, PDI e Neurocoaching pelo Neuro Leadership Group e certificado em Everything DISC. Tem mais de 31 anos de experiência em recursos humanos, tendo atuado em empresas líderes como Alpargatas, Blockbusters e Merrill Lynch. É CEO da Ser Total, empresa de consultoria com sede em São Paulo. Em sua carreira como consultor, desenvolve projetos para empresas como Ericsson, GM Financial, Smith Nephew, Grupo Tigre, Daiichi Sankyo, Pfizer, Japan Tobacco International, DuPont, Gerdau, Visa, SNC Lavalin, Unicis, Itaú Unibanco e Santander, entre outras. A gente agradece ao palestrante, a todos que se inscreveram e informamos que a partir de agora a atividade já está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração e pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras para uma experiência melhor. Além disso, a gente pede que as perguntas sejam enviadas no chat e talvez ao final da palestra tenha um tempinho também. Participem da nossa campanha de solidariedade. A gente está aceitando doações de roupas, de alimentos não perecíveis, e as doações podem ser entregues na ADIM, que fica lá no térreo da face. A gente fica muito grato se vocês puderem nos auxiliar nessa campanha, porque é bem importante. E agora a gente passa a palavra ao palestrante Marcelo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, a todas e a todos aqui presentes. Agradeço aí de antemão à professora Patrícia Guarnieri, uma velha amiga, grande amiga, uma professora exemplar, sempre nos apoiou. Queria agradecer novamente à professora por essa oportunidade que a gente está tendo de falar para toda essa galera interessada no tema. Eu vou pedir de antemão desculpas caso eu cometa gafes de fala politicamente incorreta ou qualquer outra coisa desse gênero, porque eu sou só mais um brasileiro velho tentando me adaptar ao mundo em transição constante. E agradeço muito a vocês por estar aqui me ajudando a crescer e a melhorar todo dia. Muito bem, vamos começar falando então, trazendo um pouco dessa questão, né, que a gente vai falar hoje. Ao invés de eu ficar falando de mim, da minha experiência, eu vou colocar aqui para vocês os dois QR Codes para vocês lerem com seus celulares. Depois eu vou compartilhar a apresentação para quem quiser. Tem aí os links do meu YouTube, né, do meu canal no YouTube e também do meu LinkedIn. Já vou avisando, meu canal de YouTube não é daquele que tem 1 milhão de visualizações, ele é um canal não monetizado, onde eu compartilho ideias, faço entrevistas com pessoas interessantes, inspiradoras. Espero que vocês gostem, curtam e compartilhem com seus amigos. O meu LinkedIn está à disposição de vocês também, caso queiram fazer perguntas, me mandar alguma sugestão, quiser trocar alguma ideia, também vai ser um prazer para mim ter esse contato com vocês. Tá bom? Muito bem. Professora, muito obrigado novamente dessa oportunidade. É sempre uma honra trabalhar com a senhora. Muito bem. Eu queria começar, então, interagindo um pouco com vocês. Eu vou fazer isso muito na palestra hoje. Quem quiser participar, fica à vontade. Quem não quiser, tudo bem também, tá? Mas tem uma pergunta aqui que eu queria ouvir de vocês a resposta. O que vem à mente de vocês quando vocês pensam nos desafios da liderança no caos? Que é essa pergunta que foi colocada como tema da palestra. Vamos lá, quem quiser responder, pode responder através do QR Code. Eu vou também compartilhar um link para quem quiser preferir entrar através do computador e responder lá diretamente no site. Então, tem o link aí, é só clicar, entrar e responder a perguntinha, colocar o que vem à mente de vocês, de maneira bem espontânea, tá? A ideia aqui é a gente
ouvir um pouco, entender um pouco o que vem aqui à mente de vocês quando a gente associa essas duas palavras, né? Liderança e caos. O que aparece na cabeça de vocês? Já tenho aqui algumas respostas, eu vou esperar mais algumas, porque a gente tem bastante gente na sala já, vou esperar formar um pouquinho de respostas para depois abrir aqui para vocês para mostrar, tá? Vamos lá, estamos com 73 pessoas na sala, deixa eu ver quantas respostas a gente tem, tá, ainda dá para a gente ouvir mais um pouco aqui de vocês. Muito bem. Legal. Bom, tem 10 pessoas aqui, eu vou compartilhar, fiquem à vontade para continuar a responder aí, tá bom? Na medida que vocês quiserem, mas já vou compartilhar para a gente ir conversando. Então, olha, o que as pessoas responderam aqui? Que quando eu pergunto, né, o que vem à mente ao pensar nos desafios da liderança no caos, o que aparece? Resiliência, comunicação, conflito entre colaboradores, desafio, dificuldades de planejar, organização, empatia, instabilidade, resiliência, mediação de conflitos, falta de norte, olha só que legal, organização, deixa eu ver o que mais aqui, ser ágil, ser responsivo, postura firme, organização, resultado, desafio, se conhecer suficientemente bem para se controlar, saber suas reações, tomar boas decisões em situações adversas. Legal, bem explorada essa resposta. Muita demanda. Legal. Então, veja aqui, obviamente que no meio dessas respostas aqui, a gente vê coisas muito positivas, de olhar o futuro com resiliência, empatia, outros já colocam questões um pouco mais tensas, instabilidade, dificuldade de planejar, postura firme, desafio, o que é normal, porque quando a gente fala sobre futuro, a gente está falando sobre o resto das nossas vidas, né? E quando a gente está falando de, vamos dizer assim, de caos, né, a gente está falando de que o resto das nossas vidas pode ser um caos, né? Pode ser uma coisa inesperada, pode ser uma coisa sem planejamento, pode ser uma coisa difícil. Então, eu acho que um pouco do que a gente vai discutir aqui tem a ver com essa reação emocional que a gente tem ao que é imprevisto, né? Caos nos remete à imprevisibilidade, à falta de controle, e obviamente que, como seres humanos que nós somos, né? Eu vou falar depois um pouco mais disso ao longo da palestra, mas isso cria na gente uma sensação ruim, de tensão, de ansiedade, que é natural, né? Porque a gente não quer, sempre pensa em ter controle das coisas. Quando a gente fala de gestão e liderança, né, que é um termo que está envolvido nesse ambiente da gestão, vocês estão num curso de administração, essa é uma semana acadêmica de administração, essa instabilidade, essa imprevisibilidade, então ela se multiplica várias vezes, porque na administração a gente busca ter previsibilidade, né, ter controle, ter gestão sobre as coisas, né? E caos não combina muito com isso, né? Na Ser Total, aqui na nossa empresa, quando a gente dá cursos de liderança, né, para líderes, a gente costuma dizer que liderar é motivar e inspirar as pessoas a pensar, por que não, ao invés de deixar que as pessoas se acomodem com o para quê. Deixa eu explicar para vocês o que isso aqui significa. Bom, está claro para vocês que gestão e liderança são duas coisas diferentes, né? Quer dizer, gestão, a gente aprende, né, com os princípios da gestão, planejamento, organização, direção, controle, PDCA e etc. Isso é uma coisa razoavelmente estruturada. É um conhecimento técnico estruturado que é razoavelmente fácil da gente aprender, né? Porque basicamente são basicamente princípios, né? Agora,
Quando a gente fala de liderar, a gente está falando de uma coisa um pouco diferente. Nós estamos falando de como é que eu faço para que pessoas que estão sob a minha responsabilidade, né, como gestor delas, se organizem em torno de objetivos para fazer as coisas que precisam ser feitas, né? E isso tem muito mais a ver com relacionamento interpessoal, com equilíbrio emocional, com capacidade de comunicação, com empatia, do que com os princípios da gestão, né? Se a gente pegar o ciclo gerencial, né, planejar, planejar, organizar, dirigir, controlar, né, vamos pegar o ciclo tradicional. Cada um desses elementos tem uma contrapartida na liderança. Então, quando a gente fala, por exemplo, planejar, quando um líder, um gestor planeja alguma coisa, né, senta e planeja uma ação, né, um projeto, alguma coisa assim, mesmo que ele faça isso com pessoas, com a equipe, isso não vai adiantar nada se as pessoas não criarem na cabeça delas uma visão sobre aquilo que precisa ser feito, né? Então, eu costumo dizer que a contrapartida do planejamento, quando a gente fala de liderança, é a visão, né? Um líder visionário não é aquele que enxerga o futuro, ou uma líder visionária, né? Não é aquela que enxerga o futuro, mas é aquela que consegue criar nas pessoas uma visão positiva sobre o futuro, tá? E isso também acontece com os outros elementos, organizar, né? Quando a gente diz assim, que o gestor precisa organizar. Organizar significa pegar os recursos que vão ser usados, disponibilizar esses recursos dentro de uma ordem, dentro de um tempo correto para a execução, né? Isso é organizar, né? O princípio da organização. Qual é a contrapartida disso na liderança? A contrapartida disso na liderança é a capacidade de trabalhar em equipe, né? Ou seja, para que eu possa organizar uma equipe, essa equipe precisa estar constituída, precisa estar estruturada como uma equipe. Ou seja, se respeitar, respeitar uns aos outros, entender seus papéis, compartilhar tarefas, trabalhar de maneira complementar, né? Ou seja, complementando esforços, usando os seus melhores talentos. Então, veja que para cada elemento do ciclo, né, a gente tem um elemento na liderança, né? Então, a visão, o trabalho em equipe, quando a gente fala de organizar, planejar, organizar, dirigir, a gente fala, tem a questão do engajamento, e no controle a gente fala sobre responsabilidade, né? Porque não adianta a gente querer controlar, porque se a pessoa quiser descumprir o controle, quiser burlar o controle, ela vai. A única forma da gente conseguir 100% de compliance é fazer com que as pessoas elas se comprometam com aquilo, né? Então, é o compromisso das pessoas, né, com alguma coisa, realmente do fundo da alma dessas pessoas. E isso só é possível se as pessoas estiverem realmente bem ali, estiverem entendendo seus papéis e respeitarem uns aos outros, respeitarem a sua líder, o seu líder, dentro daquela equipe, seus colegas e tudo. Então, esse conceito de liderança que está aqui, né, ou seja, quando eu falo, né, liderar, desculpe, quando eu falo liderar, é muito mais a gente fazer as pessoas pensarem no porquê não, ao invés de se concentrar no para quê, é porque a tendência nossa como ser humano é ficar no para quê. É uma tendência natural, a gente tem uma tendência de autoproteção, né? Para que eu vou me meter em rolo? Para que eu vou sair daqui que está quentinho para fazer uma coisa que eu nunca fiz, para fazer algo que eu não sei o que vai dar? Então, liderar existe exatamente quando existe dificuldade, quando existe incerteza. Quando as pessoas elas olham para frente, elas não conseguem enxergar um palmo na frente delas, a líder precisa vir e iluminar esse caminho, né? Ou seja, a liderança é aquela capacidade de fazer as pessoas enxergarem algo à sua frente e se arriscarem, sair da sua zona de conforto, né? Quando não existe incerteza, quando tem voo de cruzeiro, não precisa de liderança, né? Às vezes eu falo isso para as pessoas ficam espantadas, elas assim, puxa, mas será que não precisa mesmo? Não, não precisa. Quando as coisas estão todas estruturadas, direitinho, estão correndo como esperado,
precisa de liderança. As pessoas são capazes de se automotivar, de se autocontrolar, elas têm capacidade de superar obstáculos com os seus talentos. A coisa pega na hora que as pessoas não sabem o que fazer. E é exatamente isso que acontece no caos. Quando a gente fala de caos, a gente está falando de as pessoas perdem a referência, elas não sabem o que vai acontecer daqui a 5 minutos, elas não têm mais aqueles apoios que elas tinham antes, elas não sabem em quem confiar. E aí que ter um líder, ter uma liderança forte é importante. Né? Então, por isso que a gente diz, né, no nosso curso que liderar é motivar as pessoas, inspirar as pessoas a pensar por que não nesses momentos de caos, nesses momentos de dificuldade. E aí, assim, o título dessa palestra é Liderança no Caos. Né? Eu começaria dizendo para vocês assim, eu não imagino outra situação melhor para liderar do que o caos. Não existe outro ambiente mais propício para a gente desenvolver nossa liderança, a gente aprimorar as nossas habilidades como líderes, do que o caos. Porque o caos é o desafio supremo, é aquele onde você vai poder experimentar, vai poder se treinar, se preparar para poder enfrentar essas situações, que não são poucas, são muitas, como a gente vai ver aqui. Né? Mas, então, liderar e caos não são duas coisas antagônicas, são coisas que convivem, né? Porque a liderança ela floresce no caos. Pensem em todos os grandes líderes da humanidade, os grandes líderes que esse mundo já teve, todos eles prosperaram no caos, nas situações difíceis, nos desafios, né? Onde as pessoas elas olhavam o futuro e não sabiam se elas iam ser capazes de enfrentar aquele futuro. Aí essas pessoas aparecem e inspiram as pessoas. Lembrar que a palavra inspiração, ela tem um significado interessante, né? É o processo de colocar oxigênio dentro dos pulmões, é vida. Ao mesmo tempo que ela é usada também pelos artistas, quando eles dizem que estão inspirados é porque eles estão criando, né, coisas novas. Então veja que é uma palavra muito bonita porque ela dá esse significado. Líderes dão oxigênio para as pessoas, fazem as pessoas enxergarem coisas e criarem coisas, né? E isso é muito positivo. Tá? Mas vamos dar mais um passo aqui e entender essa coisa do caos. No final dos anos 80, mais especificamente em 1987, o exército americano, por várias razões, por causa de desafios que vinham enfrentando com Guerra do Golfo, com Iraque, com o começo de uma era onde a guerra não era mais aquela que eles tinham enfrentado. Os americanos enfrentaram muitas guerras complicadas, né? Vietnã, Coreia, etc. Mas os especialistas do exército americano, eles começaram a entender, né, da escola de guerra dos Estados Unidos, começaram a entender que o mundo já não era o mesmo, né? As guerras não eram as mesmas, já não tinham o mesmo formato, né? Se vocês são muito novos, acho que para lembrar, mas nós, os mais experientes, para não dizer mais velhos, né? A gente assistiu pela primeira vez na vida uma guerra em tempo real. A CNN estava lá filmando a guerra. Né? Então, a gente via os ataques, via os bombardeios, coisa que nunca foi possível para a gente. Então, naquele momento em diante, o exército americano entendeu que o mundo estava mudando e criou um termo que se popularizou, que é o VUCA. Tá? Quem aqui já ouviu falar de VUCA? Põe no chat aí quem que já ouviu falar de VUCA, já leu sobre isso, estuda, já viram isso? Se sim, não, só diga assim, já? Ok. Mais alguém? Sim? Então, o VUCA hoje é um termo muito popular, né? As empresas hoje usam isso, a torta e a direito falam sobre VUCA, mundo VUCA e tal. Ele entrou no vocabulário dos negócios, né? Inclusive. VUCA significa volátil, incerto, complexo e ambíguo, tá? Em inglês, né? Obviamente é um acrônimo em inglês. As iniciais das palavras volátil, incerto, complexo e ambíguo. Só que, de lá para cá, né, nós estamos falando de 97 para 2022, nós estamos falando de 35 anos, estou correto? 35 anos, é isso? 90, mais ou menos isso, 35 anos, 35. Mais ou menos a idade do meu filho, né? Meu filho está com 34, então ele nasceu em 88, é isso aí. Não errei a conta.
Então, em 2020, um cara chamado James Cassio, que é um futurista, um cara que ele é um futurista, um futurólogo, né, como quem se quer chamar assim, mas um especialista nessas questões da nova era e etc., um estudioso dessas mudanças, ele resolveu criar um novo termo. Lembrando que 2020 foi o começo da pandemia. Tá? Então, o Cássio escreveu um artigo onde ele defendia que o mundo não era mais VUCA, ele era BUNNY, que é muito mais difícil do que o VUCA. Tá? Para ele, o BUNNY significava, então, frágil, brittle, né, em inglês, ansioso, não linear e incompreensível. Então, veja bem, uma coisa ambígua já é complicada. Agora, se você vai uma coisa que é incompreensível, significa que com todos os seus esforços, inteligência e estudo, né, a gente não consegue entender aquilo que está na nossa frente. Né? O complexo, ele tem um desafio. O não linear é ainda mais desafiador. Quer dizer, é uma coisa que a gente imagina, de A leva a B, B leva a C, você tem vários dessas lógicas misturadas, você tem uma coisa complexa. Agora, e quando você não consegue nem encontrar, né, vamos dizer assim, essa linearidade? Né? Bom, aí ele fala de um mundo ansioso, né? E a ansiedade tem o significado de querer algo, né? Quando eu estou ansioso por algo, eu estou desejoso de algo, pode ser positivo, pode ser negativo, mas cria aquela sensação de falta de ar, né? De antecipação, e um estresse muito grande, né? De que algo sempre tem que acontecer, vai acontecer. Daí, por exemplo, as questões que a gente vem vivendo hoje sobre burnout, uma velocidade extraordinária, né, dos negócios e do trabalho, as pessoas trabalhando muito mais do que deveriam, porque isso está prejudicando a saúde delas, né? E, por último, um mundo frágil, né? Ele não é só volátil, né? Onde ele muda de um lugar para outro, mas com resiliência. Não, ele é frágil, ele se desmancha facilmente. As coisas que eram sólidas, elas desaparecem. Existe um livro dos anos 90, que foi um best-seller na época, que é Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. Era um livro que ficou muito famoso na época. Então, você imagina, estão falando do final dos anos 80, começo dos anos 90, mas esse livro fez muito sucesso e o autor começava já a perceber, né, essa superficialidade, essa fragilidade de estruturas, de conceitos, de relações e tal, que já aparecia no final dos anos 80, começo dos anos 90. Então, nós estamos hoje vivendo esse tal desse burn. Tá? Se eu perguntasse para vocês assim, alguns elementos desse burn, né, que vocês sentem no dia a dia, coloquem no chat, por exemplo, alguns fatos, algumas coisas que vocês vêm percebendo no dia a dia de vocês, ao redor de vocês, no mundo, que podem representar esse burn. Algumas ideias, só para a gente interagir aqui um pouco. O que pode ser um exemplo desse mundo bunny? Frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Coloca no chat. Quem tem uma ideia aí? Mudanças muito rápidas em menos de um ano. Sim, quais, por exemplo, Heloísa? Dá uma, por exemplo, que foi muito rápida. Né? Em menos de um ano, tendências em redes sociais, isso, informatização excessiva, exatamente. A tecnologia, né, Larissa, evoluindo numa velocidade onde a gente não consegue acompanhar, aprender e introjetar. Multiverso, isso, Heloísa, muito bem. Que ainda nem é, né, Heloísa? Ele é muito falado, mas o multiverso mesmo, ele ainda ele é mais uma promessa, né? Talvez quando a gente fala quando a gente fala da infraestrutura do multiverso sendo construída, né, os seus elementos fundamentais, mas ainda o multiverso em si, ele é só uma promessa. Mas mesmo assim, as pessoas já estão ansiosas por causa dele. Rotatividade, toda hora vendo alguma notícia, pronunciamento quase que apocalíptico, crise alimentar mundial, bolha imobiliária, crise climática, estou colocando coisas aqui, o Thales, fake news, excesso de informação, conectividade, exatamente. Então, veja, né, a gente estava todo mundo bem, final dos anos
2019, tudo muito bem, mais ou menos, né? Porque a gente tinha passado por crises financeiras, tivemos, né, vários problemas de várias naturezas, crises nos países, crises políticas em vários países, etc., né, de polarização. E aí, de repente, a gente tem o Covid. E todo mundo é obrigado, de uma hora para outra, a mudar suas vidas por causa disso, e mudou nossas vidas para sempre. Assim como em 2001, a gente teve as Torres Gêmeas, mudou a nossa vida, o mundo para sempre, né? Hoje a gente vive ainda consequências de 2001, ainda vivemos as consequências da crise financeira do final dos anos 2008, 2009, né? A crise dos bancos. Então, é isso, né? Hoje a gente tem crise de logística, né, de cadeias de produção, cadeia de logística. Hoje a gente tem crises políticas, hoje a gente tem crise climática, um monte de coisa acontecendo. E coisas que acontecem assim, sem a gente prever. A guerra, por exemplo, na Ucrânia, era uma coisa inimaginável. Ninguém assim, tinha realmente noção de que isso poderia acontecer, né? Todo lugar que você lesse, né, dizia que, imagina, ter uma guerra é impensável, né? O próprio, como é que chama o autor do Sapiens, o israelense, ele dizia lá no livro dele, né, quer dizer, que as guerras eram coisa do passado, que a gente ia ter cada vez menos guerra, que guerra na Europa era uma coisa, né, que nunca mais ia acontecer. Harari, isso, Heloísa, obrigado. Yuval Harari. Um grande historiador, né? Ou seja, um cara que conseguiu compilar uma quantidade de dados enormes sobre a história da humanidade. E, assim, eu acredito muito no que ele falou, eu acho que a guerra na Ucrânia é um ponto fora da curva, eu quero crer nisso, né? Porque tudo caminha para isso, indica isso, mas, ao mesmo tempo, não sei se vocês já leram também, um outro grande autor, que é o do Cisne Negro, A Lógica do Cisne Negro, do Caleb, né? Não sei se vocês já leram A Lógica do Cisne Negro, um grande livro também, que todo mundo deveria ler, porque ele diz exatamente o contrário. Ele diz, olha, a gente tem essa ideia da estabilidade porque a gente é ingênuo, né? Porque, no fundo, o que existe mesmo é a instabilidade, tá? Eu vou navegar um pouco em cima dessa ideia daqui a pouco, tá? E vou trazer isso mais para vocês. Mas antes disso, eu queria dizer para vocês como é que eu pensei em estruturar aqui essa palestra para elas ter um pouco de lógica e não ter essa sensação tanto de nós estamos falando de coisas que não tem pé nem cabeça, né? Eu pensei em falar para vocês sobre 4 pilares que vão ajudar a gente, ajudar vocês, ajudar qualquer pessoa a navegar, né, por esse mundo Bunny, por esse mundo VUCA, por esse caos, né, que, como eu disse, né, em termos de liderança, a liderança ela está aí para isso, ela está aí para lidar com o caos, para lidar com a incerteza, para ajudar as pessoas a passarem por isso. Agora, isso não significa que a gente faça isso, né, sem preparo e nada disso. Então, quais são os 4 pilares que, na minha opinião, né, a gente deve olhar e se preparar para enfrentar isso? O primeiro é capacitação, o segundo é equilíbrio, o terceiro é agilidade e o quarto é inovação. Então, eu vou falar desses 4 temas, um por vez, para dar para vocês pelo menos um panorama. Não é a única resposta, mas é um caminho para vocês poderem estudar, se preparar para atuar nesse mundo tão VUCA ou Bunny. Tá? Vamos começar pela capacitação. O princípio que a gente defende, que eu defendo, é que a gente sempre deve estar um passo na frente daquilo que é o óbvio. Tá? Então, quando a gente fala de capacitação, é a gente poder sair do lugar comum, né? Tentar sair da nossa bolha e tentar olhar o que está em volta. Tá? Eu me lembro perfeitamente, eu sou um garoto que cresceu numa família de classe média baixa, né? A gente nunca faltou comida em casa, graças a Deus, mas a minha mãe trabalhou muito, né? Ela era separada, 2 filhos, queria dar uma boa educação para os filhos, ela fez isso, batalhou muito e tal, mas a gente não tinha assim. Eu me lembro a primeira vez que eu tive uma lapiseira, né? Foi uma coisa assim, puxa, uma lapiseira, né? Não era... Lembro que tinha um bazarzinho assim na rua de casa, Bazar do Aídes, né? Era assim, na outra quadra. Aquilo era um shopping center para a gente, né? Quando eu ia lá, eu adorava, porque tinham coisas maravilhosas e tinha lapiseira.
eu não sei se, acho que muitos de vocês aí, o Brasil é um país que tem muita gente batalhadora, né, que batalha muito para ter e chegar onde quer chegar, né? Muitos devem ter vivido isso também, né? Mas assim, foi muito difícil para nós. Eu lembro a primeira vez que eu saí do Brasil. Eu já era pai, e eu fui para Londres. Minto, a primeira vez foi para o Chile, que eu fui pela primeira vez, foi o primeiro país que eu visitei por mais de, sei lá, 2 dias, fora Foz do Iguaçu, né? Que eu fiquei 40 dias no Chile. Fiquei em Santiago fazendo um treinamento, eu já trabalhava, tive que ficar 40 dias lá em treinamento. É impressionante como as cores, o cheiro daquela cidade me impregnaram. Eu fui depois muitas vezes ao Chile, a Santiago, cidade maravilhosa, linda, sensacional, um país sensacional, mas nunca mais tive aquela sensação. É como se o meu cérebro, e é isso que aconteceu mesmo, né? O meu cérebro ele se abriu todo porque ele estava num ambiente completamente novo, com uma língua. Eu falo espanhol, já falava naquela época, um pouco pior do que eu falo hoje, mas eu já falava. Mas assim, uma língua diferente, com sinais de trânsito diferentes, com hábitos diferentes, com comida diferente, cheiros diferentes. Então, aquilo foi uma explosão de informação para mim. Eu nunca mais me esqueci daquilo, né? E foi uma transição na minha vida. Primeira vez que eu saí do Brasil e o meu mundo se multiplicou. Um país da América Latina, não fui para não fui para outro lugar muito distante. Depois, ainda na mesma empresa, eu tive a chance de conhecer Londres. E aí acabou, aí foi realmente a transição. O meu mundo ele se abriu de uma forma que eu nunca imaginei, né? Veja, isso significa que eu pude ver coisas que talvez muitas pessoas no Brasil nunca possam ver. Com certeza não, né? Mas eu consegui enxergar oportunidades, formas de ver e trabalhar com as coisas, de organizar a vida que eu não tinha. O estudo faz isso com a gente, né? Possibilita. Eu só consegui chegar lá porque eu estudei, porque eu tive a chance na empresa onde eu trabalhava, batalhei, fui para lá e tal, e consegui. E o estudo proporciona isso para a gente, né? Estudar inglês, estudar línguas, se formar, etc. Então, sair da bolha e poder entrar num outro universo, entender as coisas diferentes, faz com que aquilo que é o caos para algum se torne o normal para você, né? Por exemplo, quando eu fui para Londres, eu vi muita gente de turbante, os indianos, a gente tinha os islâmicos, a gente tinha... Então, é uma comunidade, né, internacional. Eu sou de São Paulo já é uma cidade cosmopolita, mas não se compara com Londres, né? Tem até uma piada em Londres que diz que a coisa mais difícil do mundo é encontrar um londrino em Londres, né? Porque é uma cidade que tem gente de todas as partes do mundo com as suas culturas, como a gente não vê aqui, né? Não vê aqui no Brasil do jeito que a gente vê lá fora. Quando isso começou a acontecer no Brasil, eu já sabia. Eu já tinha essa experiência. Então, eu não me assustei, né? Então, quando a gente fala de estudar, a gente fala de abrir horizontes. Uma outra coisa que talvez seja bacana a gente pensar aqui é a tal da transformação digital, né? Muita gente tem medo da transformação digital. Eu preciso me preparar, porque senão, puxa, como é que vai ser? Porque as máquinas vão tomar o meu lugar. Não, não. O que provavelmente vai acontecer, e que já está acontecendo, eu tenho certeza que vocês já estão vivendo isso, assim como eu, como muita gente no mundo, é que a gente virou ciborgue, a gente virou híbridos, que a gente tem uma vida híbrida com a cibernética, tá? E o exemplo disso são os nossos celulares. Está aqui, meu celular, estou aqui, vocês têm o de vocês aí, a gente não vive sem o celular. E os celulares hoje têm uma função importantíssima na nossa capacidade de trabalho, no nosso desenvolvimento pessoal, na maneira como a gente organiza nossas vidas. Por exemplo, a minha agenda está toda no Google. Eu tenho a minha agenda, minha esposa que está assistindo aqui a palestra, sabe onde eu estou, ela consegue interagir comigo na minha agenda, pessoas da minha equipe também podem ver se quiserem. Todo o
material está todo na nuvem, né? O meu celular tem um aplicativo que chama Evernote. Não sei se alguém aí conhece o Evernote, aquele aplicativo do elefantinho verde, que é a minha memória digital. Muito do que eu faço hoje depende do Evernote, porque tudo que eu encontro, eu clipo no Evernote. Eu estou num site, por exemplo, eu tenho uma assinatura no Evernote, que me permite, se eu estiver num navegador com o plugin do Evernote, eu clico, né, lá, e ele carrega aquela página, né, lá dentro do Evernote para eu poder organizar depois. Então, eu tenho uma memória digital que me ajuda a ser um bom profissional, um consultor. Os meus colegas, clientes, as pessoas da minha comunidade chegam para mim e dizem: Egeia, você que é um cara bem informado, deve saber que você não tem aí, você não tem um artigo falando sobre tal assunto? Tenho. Eu vou lá no Evernote e olho. Eu nunca seria capaz de fazer isso sozinho, nunca, né? Então, assim como eu tenho o Evernote, existem vários aplicativos que permitem a gente, vocês, eu, a ser profissionais melhores e aumentar a nossa performance. O Yuval Harari já disse isso. Quando ele escreveu o Homo Deus, ele já preparou a gente para isso, né? Quer dizer, o risco que a gente corre hoje, ele dizia, né? Não é da gente ser substituído pelas máquinas. Quem leu o Homo Deus aí sabe do que eu estou falando, né? O risco não é a gente ser substituído pelas máquinas, o risco é a gente não conseguir interagir com elas, não interagir com a tecnologia. Se eu pudesse expandir um pouco mais esse conceito, né, da tecnologia, né, porque a gente pensa em tecnologia, acha que é só computador, que é informática e tal. Não é. Tecnologia hoje inclui conhecimentos, por exemplo, de neurociência. Eu sou um consultor na área de gestão, de mudança de comportamento, né? Trabalho com desenvolvimento de líderes, mas também preparando equipes comerciais, técnicas de negociação, eficácia pessoal. Eu uso muito a neurociência, as descobertas dos últimos 30, 40, 50 anos da neurociência. É impressionante o que a neurociência tem nos ensinado, o avanço da neurociência nesse período todo. Então é isso, né? Quando a gente fala de capacitação, então, né, para enfrentar o caos, né, enfrentar a mudança, enfrentar o futuro, nós estamos falando em abrir a nossa mente para interagir com a tecnologia, aprender coisas novas todo dia e poder se desafiar. E perguntar todo dia por que não. Antes até da gente poder fazer com as nossas equipes. Porque lembra, né? A líder é aquela que ajuda as pessoas, inspira as pessoas a pensar por que não, ao invés de se acomodar no para quê, né? Mas para que vou fazer isso, tá? Um livro interessante para quem quiser também aprofundar esse tema é o da Carol Dweck, que é o Growth Mindset. Não sei se alguém aí já leu esse livro, Growth Mindset, bela leitura, vale a pena. Vou colocar aqui para quem quiser ler. Alguém já leu Growth Mindset, da Carol Dweck? Grande livro, boa leitura para quem quiser aprofundar essa ideia. A gente precisa ter a mentalidade de Growth Mindset, aprender coisa todo dia, se desafiar, por que não? Né? Pergunta para si mesmo, mas por que eu não vou aprender isso? Por que eu vou ficar, eu não consigo? Pô, tem que tentar, né? De um jeito ou de outro, né? Ó, gente, interage comigo aí, hein? Escrevam no chat. Se vocês tiverem perguntas, é só fazer, tá? Não precisa ficar esperando e terminar a palestra. Vai fazendo as perguntas aí, porque eu vou respondendo na medida que a gente avança, tá? Então, nesse ponto, eu perguntaria para vocês, o quanto vocês acham que vocês estão preparados para isso, tá? Tem o QR Code aí para responder e tem também o link, eu vou colocar o link no chat para quem quiser escrever, abrindo o próprio navegador. Quem não tiver pelo celular pode responder pelo navegador, tá? Tá lá, ó, tá o link aí. Olha lá, a professora já falou, anotem as ótimas dicas de leitura do Egeia. Tem uma lista de links de leituras, de umas sugestões de leitura no final, viu, professora? Aliás, eu não incluí o da Carol Dweck, mas acho que eu vou incluir antes de mandar para vocês, tá? Mas vamos lá. O quão preparado você se sente para esse
futuro, né? Como é que você se sente em relação a essas questões, essas mudanças, né, que estão acontecendo? Já tenho as respostas aqui no Mentimeter, vou colocar na tela para vocês. Vocês estão vendo aí o gráfico. De 17 pessoas, né, respondentes, nós temos 96 na sala agora, tá? Nesse momento. Mas 17 que responderam, a maioria diz que pouco preparado, né? E os seguidos, né, por um outro grupo de médio, né, que estão na disputa aqui, quem é que está na liderança, se é o pouco ou o médio. De qualquer maneira, só uma pessoa diz que está muito preparado, o que é bacana, significa que essa pessoa tem autoconfiança, está se sentindo feliz, né, e se sentindo, né, poderoso para isso, tá? Interessante compartilhar com vocês que eu fiz essa mesma pergunta para profissionais recentemente num curso para uma empresa, e é interessante porque nas empresas a gente imagina que as pessoas vão dizer, não, estou muito mais preparado, né? Não estão. As pessoas estão se sentindo também muito pouco preparadas ou médio, né? Lá, nesse caso, na empresa, a maioria respondeu médio, tá? Não respondeu pouco. A grande maioria respondeu médio. Mas é difícil encontrar alguém hoje, nos dias atuais, que diga, não, estou super preparado para isso. Até eu escutei uma frase esses dias que é bacana, que diz assim, né? Se você acha que você está preparado, é porque você não entendeu. Alguém que escreveu isso, eu não me lembro quem, foi algum desses caras famosos assim, mas eu gostei da frase, né? Tem uma experiência que eu tenho de palestra. Legal, né, Beatriz? Então, se você acha que você está preparado, é porque você não entendeu. Tem um exercício que eu fazia nas palestras, que era assim, né? Palestras grandes, quando tinha muita gente, 200 pessoas, 300 pessoas, como aqui. Perguntava assim, quem é que se considera um motorista acima da média, né? Aí, a grande maioria da sala levantava a mão, né? Aí eu dizia, é interessante, né? Porque eu estou vendo aqui muita gente levantando a mão, né? E, pelo conceito da média, eu deveria estar vendo só metade da sala levantando a mão, está correto? E é interessante porque não importa aonde eu faça a pergunta, sempre a resposta é a mesma. Quem que se considera acima da média como motorista? Todo mundo levanta a mão, né? A gente tem um viés, né, que é um viés inconsciente, que já está provado pela neurociência, né, que a gente subestima as nossas incapacidades, né? Coisa que vocês não estão fazendo aqui, por isso que eu parabenizo vocês por isso, tá? Voltando então na apresentação, seguindo aqui nossa palestra, vamos falar um pouco então do tal do equilíbrio, que é o segundo ponto que eu escolhi aqui para discutir com vocês, tá? Para falar de equilíbrio, o senhor acha que é possível, pelo amor de Deus, Mariana, não me chama de senhor. Ai, meu Deus do céu, eu não sou velho, eu sou novo. Você acha que é possível se considerar preparado hoje, mesmo com os rápidos avanços? Não, acho que não precisa pedir desculpa, eu estou brincando com você. Não, acho que não. Por isso mesmo que eu parabenizei vocês, porque a maioria diz que não se sente preparado ou se sente médio, né? Obrigado, Patrícia. Eu sou um garoto, eu sei. Você é garota mesmo, Patrícia? Que conversa é essa? Então, respondendo para a Mariana, eu não acho, Mariana, eu acho que a gente não está preparado. Acho que mesmo as pessoas muito bem informadas, muito bem assim, antenadas, né, que estão ligadas no que está acontecendo, percebem que o avanço é vertiginoso, né? E por isso que é saudável. A gente sempre está perguntando, puxa, será que eu tenho alguma coisa que eu posso fazer? Não de maneira, vamos dizer assim, sem noção, né? Não é para ficar desesperado, ansioso. Por isso que nós vamos falar desse tema aqui, que é o equilíbrio, tá? Mas sim, eu acho que é saudável a gente olhar e falar, bom, eu devo estar perdendo alguma coisa porque essa é a natureza do mundo, tá? Vocês vão entender melhor quando eu falar agora desse próximo item, tá? Esses dois caras, Heráclito e Parmênides, foram os protagonistas de uma das discussões filosóficas mais famosas da história, tá? Dois gregos contemporâneos
Heráclito e Parmênides discutiam sobre uma coisa que era muito estranha e muito cabeça. Um papo muito doido, muito louco, como dizia um professor nosso, né, Marcinha, lá no curso de PNL. Muito louco. O Heráclito, ele defendia a ideia de que o que existia era o fluxo constante das coisas e que nada era eterno, que estava tudo em transição sempre, não existia nada estável, nada era sólido, né? Nada era constante. Heráclito. Ele até usava a figura do rio, né, do riacho, dizendo que quando a gente atravessa um riacho, 2 dias seguidos, a gente nunca atravessou o mesmo riacho. A água era diferente, a terra era as pedrinhas estavam embaixo era diferente, a areia era diferente, a vegetação em volta era diferente, tudo era diferente. Então, que essa coisa de que existia um ser, né, eterno, estável, tudo era balela. O Parmênides, não. O Parmênides já defendia que seria impossível a gente ter um mundo assim, porque ele não se sustentaria. Né? Na visão dele, naquela época, era importante ter algo que fosse imutável para construir o mundo. Né? Vem daí a ideia, algumas das grandes ideias que proporcionaram a gente, né, o desenvolvimento da ciência. Tá? Então, ele dizia, olha, não dá para a gente considerar a ideia de ser se a gente não mantiver alguma coisa constante. Faz sentido, né? Aliás, os dois fazem sentido, não é verdade? Se a gente parar aí para pensar. Muito bem. Qual dos dois venceu a batalha? Vou chamar de 1 e 2, tá? Para ficar mais fácil não ter que escrever o nome. O 1 ou o 2? O que vocês acham? Quem venceu a batalha da filosofia do mundo antigo do grego? Põe aí no chat, 1 ou 2? Vamos ver o que vocês me respondem. 1 ou 2? Vamos lá. Estou aqui na expectativa, hein? Quem venceu a parada, o 1 ou 2? A Beatriz falou que 2, João 2, acho que nenhum deles. Igor falou 2. Os 2. Olha, quem respondeu 2 acertou. Uma salva de palmas para quem respondeu 2. Vocês estudaram filosofia, vocês entendem do riscado. Quem venceu a parada na história da filosofia foi o Parmênides. Todos os filósofos que a gente conhece hoje, né, os grandes filósofos que marcaram a história da filosofia, que resultaram nas bases da ciência moderna, se basearam nas ideias do Parmênides. Vem daí, por exemplo, a ideia do átomo, né, que tem um núcleo, que tem elétrons e etc. Só que a gente sabe que um átomo, hoje em dia, a gente sabe que o átomo ele não é tão assim sólido como a gente imagina. Né? Ele é um núcleo com um vazio enorme, e aí, lá nas pontinhas, a gente tem os elétrons, né? Como se fosse daqui na Lua. Né? Ou seja, essa sensação de que a gente tem que as coisas são sólidas é uma ilusão, porque elas não são, elas são vácuo, né? na maior parte. Mas a força de repulsão eletromagnética faz com que a gente tenha a sensação de solidez. Um outro ponto importante, a física do século XX, né, do começo do século XX, provou que, por exemplo, o elétron ele tem um comportamento duplo. Ele é parte sólido, né, partícula, e parte onda. Né, e que a posição exata de um elétron é impossível de ser definida, né? O princípio como é que é o princípio de indefinibilidade? Como é que é? Do Heisenberg? Esqueci o nome. Onde ele diz que é impossível definir a posição do átomo, mas que a gente sabe que ele vai estar dentro de uma estatística, princípio da incerteza. Isso, Tales, obrigado. Só podia ter o nome de Tales, um cara que sabe isso, né, gente? Então, assim, a ciência do século XX, do começo do século passado, né, já é século passado, que deu razão, resgatou o Heráclito para dizer, olha, gente, o Heráclito tinha razão. Né? A instabilidade é o padrão. Né? E aí a gente começa a olhar outras coisas ao nosso redor e percebe como a gente tem dificuldade de encarar a mudança. Né?
A mudança, ela é uma criação mental da nossa mente, do nosso cérebro, para fazer com que a gente se sinta bem, para fazer com que a gente se sinta estável, né? A mente humana precisa de estabilidade, por isso que ela cria ilusões de ótica, né? Aquelas ilusões de óticas que a gente vê, elas são criações mentais, não é o nosso olho que está provocando, está criando aquelas imagens, é o nosso cérebro, né? Para quê? Para criar estabilidade. E uma médica chamada Elizabeth Kubler-Ross, estudando pacientes terminais, que tratava pacientes terminais, criou o conceito da curva da mudança, que provavelmente vários de vocês já ouviram falar, para explicar isso. Ela diz assim, olha, o ser humano tem uma tendência de rejeitar a mudança, né? Quando a gente está diante de uma mudança, a primeira reação que a gente tem é negar a mudança. É como se aquilo não existisse, né? E a gente faz isso de propósito. A nossa mente tenta isolar o nosso ser, né, das instabilidades para poder dar uma sensação de estabilidade. E olha, isso não é uma questão psicológica, isso é uma questão fisiológica. O nosso físico não reage bem às mudanças. Então, se eu fico de cócoras, né, assim, abaixado, durante um tempo, depois levanto rápido, dá vertigem, não dá? A pressão cai. Se eu fico olhando uma luz forte durante muito tempo, depois eu mudo, fecho meus olhos, os olhos ainda ficam vendo aquele reflexo da luz, né, em negativo, né, dentro da nossa retina. Então, o nosso corpo, o nosso ser, não está preparado para mudança rápida, brusca. Por isso a negação. Então, existe uma rejeição, como se aquilo não existisse. Intencionalmente, mas inconscientemente, a gente faz isso. Na hora que a gente percebe que é impossível negar, a gente entra naquilo que a gente chama de resistência. Aí é uma fase em que a gente lamenta, a gente entra numa fase mais negativa de maldizer, né, de reclamar, de ficar estressada, a resistência à mudança. Tá? Então, é uma fase realmente em que a nossa energia, por isso a curva é assim, né? Ela cai, né? A gente entra numa autoproteção, a energia não está mais para fora no trabalho com o mundo, mas está para dentro. E aí a gente entra em resistência. Seguindo esse princípio, né? Ao passar pela resistência, depois de passar pela resistência, a gente entra na exploração, que é o momento em que a gente já entendeu que a mudança aconteceu, ela é irreversível, mas que existem talvez oportunidades, né, que eu possa explorar naquela situação. E se eu conseguir fazer isso bem, eu entro na fase então de compromisso, onde eu vou então aproveitar aquele aprendizado, vou me adaptar à nova realidade e vou continuar vivendo, e o meu nível de energia volta ao normal, inclusive melhora dependendo do caso. A Elizabeth percebeu que isso funcionava mesmo com pacientes terminais. Por quê? E esse era o ponto dela, né? Ela dizia assim, olha, a morte é um fato, todos nós vamos morrer. O fato de alguém saber que vai morrer, ou ter um diagnóstico de morte, né? Não deveria mudar a nossa maneira de viver. Por quê? Porque tudo vai ficar igual. É como se a gente não soubesse de nada e morresse no dia seguinte, certo? Então, será que não dá para ter um pouco de qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida dos doentes terminais por causa disso? E ela mudou a vida de muitos doentes terminais por causa desse estudo. Bom, por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque se nós estamos falando de enfrentar o caos, nós estamos falando de duas coisas. Primeiro, a nossa mente não percebe que o caos existe. Ele está aqui, só não está percebendo. Tá ligado no lance? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Me dá um ok no chat, vocês estão entendendo o quanto isso é libertador. O caos existe. A gente não tem que resistir a ele está aqui. Essa estabilidade que vocês estão sentindo é só a nossa mente tentando dizer para a gente, olha, tá tudo bem, fica calminha, não precisa ficar nervosa, entendeu? Nervoso. É tudo bem, tá tudo igual. Mas não tá, as coisas mudam todo dia. Entendeu? Eu fico velho todo dia, a inflação sobe todo dia, os políticos, né, são mais corruptos todo dia. É assim, tá? É assim. Isso lembra muito as fases do luto. Exatamente, Thales, porque isso tem muito a ver com esse processamento que muitas culturas já conheciam, né? Faziam isso automaticamente. É até surpreendente, um amigo meu professor de inglês, na verdade, né? Que é irlandês, ele diz, quando eu vim para o Brasil, eu não entendia como é que vocês podem enterrar um ente querido no dia seguinte, depois da morte. Ele dizia, não dá para entender.
a gente tem um processo todo de desconexão, né, do falecido, da falecida, da pessoa falecida. E porque isso é importante. Engraçado, né? A visão que um estrangeiro tem da nossa cultura, né? Ele fala, a gente convive com o falecido para poder fazer essa mudança, né? O Alex está dizendo, eu sinto caos em todo momento, chega, bate o desespero. Então, Alex, mas por que eu falei de equilíbrio, né? Para a gente poder enfrentar o caos e um mundo no caos e liderar no caos, a gente não pode ficar desesperado. Lembra a mensagem? Qual é a mensagem que falam lá no avião na hora que eles estão dando as instruções? Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente à sua frente. Puxe uma delas para liberar o fluxo de oxigênio, coloque sobre o nariz a boca e ajuste a fita atrás da cabeça. Coloque a máscara primeiro em você e depois nos outros. Eu já decorei porque eu já ouvi isso muitas vezes. Só que o que as pessoas fazem? Elas não fazem isso, né? Muitas vezes elas tentam ajudar alguém. E a gente, num caso de despressurização, tem 15 segundos de consciência. Se você não colocar a máscara em você, você não consegue ajudar uma criança, por exemplo, ou uma pessoa mais velha. Então, a ideia é essa, é a gente entender que essa reação da negação, resistência, exploração e compromisso, ela vai acontecer. E ela vai acontecer, veja bem, de uma forma interessante. Se você souber da mudança antes da sua equipe, você vai passar pela curva da mudança antes da equipe. Quando você estiver aqui, ó, na exploração, já no compromisso, é a hora que você vai compartilhar isso com a equipe, porque normalmente as informações são descasadas, né? Vem primeiro para as lideranças, depois para as equipes. E aí as equipes entram em curva da mudança. Ou seja, por isso é que muitas vezes a gente tem o tal do conflito. Muita gente colocou essa palavra lá no começo, quando eu perguntei o que vinha à mente, né? As pessoas falavam conflito e tal. Por que existe o conflito, né? Os líderes falam assim, as pessoas são todas... Gente é sempre igual, sempre resiste. Só que você não está ligada, que você resistiu, você não está ligado, que você resistiu primeiro, antes das outras pessoas. Né? Por quê? Porque você já passou pela curva. E aí você esquece o quão difícil foi. Né? Mas o processo é esse. Primeiro, a gente, como líder, sabe da mudança, aí a gente conta, as pessoas entram em curva da mudança, e aí elas reagem. Isso não significa que elas não vão passar pela curva, só que elas vão precisar de um tempo para passar pela curva. E aí, como líderes, o correto seria a gente usar dos princípios da liderança flexível para ajudar as pessoas a passar pela curva. Não agir da mesma forma em cada fase. Né? A líder, o bom líder, entende que, na negação, o que precisa fazer? Você precisa usar todos os recursos que você tem para deixar claro para as pessoas que a mudança aconteceu, que ela já aconteceu, que ela vai acontecer. Não tem volta. Queima a ponte atrás de você, tá? Para que as pessoas possam se dar conta, cair a ficha. Ao fazer isso, não se iluda, as pessoas vão reclamar. Não adianta você, como líder, ficar, mas as pessoas sempre reclamam, né? Reclamam. Você também reclama, todo mundo reclama. Né? Mesmo aqueles mais caladinhos, internamente, estão lamentando. Estão na resistência, ou seja, estão numa fase de depressão emocional aqui, né? de crise emocional, né? Estresse, etc. Então, nessa fase, o melhor que um líder tem a fazer é escutar. Escutar. Não tem o que fazer. Enquanto a pessoa está lá lamentando e você está escutando, ela está se sentindo apoiada. É o que ela precisa naquele momento. Para que ela possa resgatar um pouco de assim, sensação de bem-estar, de segurança. Lembra, né? Líder é para isso, é para ajudar a passar por essa fase. Nessa fase, existe espaço para ensinar, mas você não pode fazer isso em detrimento do escutar. O escutar vem primeiro. Depois que você escutou e criou um vínculo, a pessoa está entendendo que você está ali, não para rebater o que ela está falando, mas você está apoiando, está entendendo o que ela está falando, está compreendendo a dor, o desespero, a dificuldade, ela vai se abrir para talvez você dar algumas dicas. Do tipo, olha, gente, é o seguinte, estamos aqui falando sobre o processo de transição da empresa, etc., é duro, ouve um, ouve outro, deixa as pessoas desabafarem. Na hora que todo mundo desabafou, você fala, legal, bom, olha, gente, eu compreendo, é duro para todo mundo e tal,
Então, olha, para quem quiser, nós temos um site, nós temos uma página, eu vou mostrar para vocês aqui, com alguns recursos, caso alguém queira usar, que vai ajudar vocês nessa transição. Aí as pessoas vão ouvir, mas não antes. Entenderam o que eu quero dizer? Coloca no chat, vocês entenderam a sequência. Primeiro ouve, depois explica. Tá? Feito isso, aí sim a gente entra na fase de exploração, que é estimular e apoiar. Na fase de exploração, as pessoas elas buscam a ajuda. Elas dizem, olha, estou com dúvida, assim, assado, você pode me ajudar? Como é que foi aquilo mesmo que você falou? Onde está aquele site? E aí você vai ajudar, você vai fazer com que as pessoas possam caminhar sozinhas, ajudá-las a caminhar sozinhas. Né? Claro que elas ainda não podem aqui, muitas vezes, em relação àquele tema, não no resto da vida delas, no resto está correndo igual, tudo mais ou menos igual, mas naquele tema ela vai precisar de apoio. Então você vai, ajuda ela a tomar decisões, de caminhar sozinha, e aí, quando tudo passar, entra na fase do desafio, ou seja, é o momento em que tudo volta ao normal, e aí sim a pessoa ela vai querer espaço, oportunidades para explorar aquela nova realidade. Né? E aí o líder, a líder também tem um papel importante para dar esse espaço. Né? Nós, como líderes, temos recursos, autoridade para ajudar as pessoas a encontrar esses projetos, esse espaço para desenvolver as novas habilidades que elas precisam nesse novo contexto. Tá? Então, veja, é isso que eu chamo de equilíbrio. Né? Vamos dizer assim, essa maravilha que é a gente saber que a gente age assim. Né? Quando a gente sabe que a gente age assim, o nosso desespero diminui muito, a nossa ansiedade diminui muito, né? E isso num mundo bunny vale ouro, né? Vale muito. Né? A nossa vida melhora quando a gente não tem expectativas de estabilidade. Né? A gente sabe que isso é uma ilusão, nosso cérebro tentando nos proteger. Tá? Terceiro ponto para a gente enfrentar esse mundo bunny, né, e VUCA é a agilidade. Tá? E aí, para eu falar desse tema, eu vou usar aqui provavelmente um autor, um livro que vocês já devem conhecer, que é o livro do Jeff Sutherland, o Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho em metade do tempo. Quem já leu aqui o Scrum, sabe o que é Scrum, já estudou Scrum? Vamos lá, quem é que já? Coloca no chat, só para eu saber. Sim, não, um pouco, já ouvi. Bota aí para mim, só para eu mapear um pouco quem está aqui. Vai ser um workshop na sexta. Ah, que legal. Acho que eu não vou queimar o filme do colega de sexta, mas... Ok. Então, tem muita gente aqui dizendo que não, então vai ser legal, eu vou trazer alguma introdução para vocês que não invalida o que vocês vão fazer na sexta, porque eu não estou falando aqui de Scrum em profundidade, estou falando muito superficialmente. Tá? Muito bem, Scrum é uma técnica, é um princípio de gestão de projetos desenvolvido por esse cara chamado Jeff Sutherland, mas ele não foi o único. Né? A ideia do Scrum nasceu, na verdade, de um grupo de desenvolvedores de softwares que, em fevereiro de 2001, em Utah, nos Estados Unidos, se reuniu para resolver problemas de atraso e descontrole de orçamentos em projetos de desenvolvimento de software. Tá? E lá, naquela ocasião, eles já tinham desenvolvido individualmente, o Jeff Sutherland também já tinha desenvolvido individualmente o Scrum, a ideia do Scrum já estava mais ou menos na cabeça dele, ele já vinha aplicando, mas eles perceberam que todos eles vinham enfrentando os mesmos problemas, eram problemas graves, eles representavam um dos maiores, os melhores desenvolvedores de software da época, né, nos Estados Unidos, naquele grupo, e eles perceberam que esse problema de atraso, descontrole de orçamentos, podia acabar com a indústria do software, porque era um horror, né? Assim, eles vendiam projetos para grandes empresas, grandes organizações, e esses projetos atrasavam 1, 2, 3, 4, 5 anos, e os orçamentos se multiplicavam em 10 vezes, era um horror, né? E estava acabando com a imagem deles, né? Então, eles disseram, nós temos que fazer alguma coisa aqui, se reuniram e perceberam que eles já tinham feito. Eles já estavam usando e descobrindo estratégias para isso. E aí eles reuniram todos esses princípios, né? Eles compilaram tudo isso no que eles chamaram do Manifesto Ágil ou no Manifesto Agile.
né, em inglês. Esse site existe até hoje, se vocês procurarem, com essa foto, inclusive, que eu estou usando aqui, é a foto que ilustra o site, onde eles explicam o Manifesto Agile com mais detalhes. Mas, basicamente, o Agile está baseado em 4 princípios fundamentais. Primeiro, que indivíduos são mais importantes do que processos. Tá? Indivíduos e interações. Eles perceberam que eles davam muita importância para processos e ferramentas e pouco para as relações entre as pessoas. E que isso, ao invés de ajudar, atrapalhava. O produto ou o serviço que funciona, tá? Na versão original, aqui é software, né? Software que funciona, mas hoje em dia a gente aplica o Scrum para um monte de outras coisas que não só software, né? Mas o produto, o serviço que funciona está acima e é mais importante do que uma documentação extensiva, exaustiva. Eles também perceberam que se gastava muito tempo para se fazer uma documentação detalhada, e às vezes para fazer uma mudança no software, o desenvolvedor falava, mas vai ter que mudar toda a documentação, e aí criava caso, não queria fazer, né? E isso atrapalhava, logicamente, fazer uma coisa que realmente funcionasse e fosse boa, né? Perceberam que colaborar com o cliente era muito mais importante do que fazer o cumprimento dos itens do contrato, tá? E então, colaborar é mais importante do que você reclamar porque a pessoa está pedindo algo que não estava previsto no contrato. Então, eles passaram a valorizar muito mais a participação do cliente ao longo do projeto. E, por último, reagir às mudanças é muito melhor do que a gente seguir um plano rígido até o final. Então, esses 4 princípios que estão aqui em verde passaram a ser universalmente conhecidos como os 4 valores fundamentais do modelo ágil, tá? Da gestão ágil. Tá? Acho que tem 2 pessoas que colocaram aqui. Marcelo, 15 minutos para o fim da palestra, ok? Tá, talvez eu termine em cima da hora, mas eu tenho mais depois 15 minutos para pergunta, certo, Ana Luísa? Vitor falou aqui, quais características, habilidades que o senhor acha que são imprescindíveis para ser um bom líder? Tá, eu vou falar isso no final, Vitor, você me lembra no final, tá bom? Porque senão aqui eu vou interromper e aí eu corto o fluxo das ideias. Mas é uma boa pergunta, tá? Talvez eu te frustre na resposta, mas é uma boa pergunta. Te frustre, tá? Então, gente, é assim, o Manifesto Agile, a mentalidade ágil, ela pensa o seguinte, quando a gente tem uma coisa muito difícil, muito longa, a gente tende a fazer um plano complexo, um design, a construção, depois testa, depois ajusta, depois testa e implementa. A mentalidade ágil é diferente. A mentalidade ágil, ela pensa que é possível fazer as coisas por pequenos pedaços. Tá? Então, pega um pedacinho, faz um pedacinho, testa, analisa, implementa, aí faz mais outro pedacinho, testa, implementa, faz mais outro pedacinho, testa, implementa. Tudo isso com a participação do cliente. O cliente está aqui no meio, participando da discussão. Tá? Então, as entregas são feitas de forma incremental. Tá? Claro que se a gente está falando de uma ponte, a ponte não pode ser usada antes do final. Então, o método em cascata, que ainda é ensinado, né, nas universidades, nos cursos da PMI, por exemplo, ainda certifica, né, o método principal do PMI, né, tornou famoso o PMI, e eles têm razão, o método em cascata ele é muito útil. Mas muitas empresas de construção, né, por exemplo, ferrovias, de pontes, etc., usam o Scrum hoje em dia para agilizar o processo. Elas não vão entregar, por exemplo, a estrada de ferro antes dela estar terminada, por pedacinho. Né? Mas eles podem, por exemplo, internamente no projeto, entregar para outras áreas do projeto. Por exemplo, eu posso entregar os pilares, eu posso entregar as lajes, né, prontas, pré-montadas. Né? Então, isso é que é a mentalidade ágil dentro dos grandes projetos. Tá? Uma curiosidade, né? O Netflix ele não nasceu do jeito que a gente conhece ele hoje. O Netflix nasceu como uma empresa de entrega de fitas de vídeo domiciliar. Então, ao invés de você ir na locadora e alugar, a Netflix começou a entregar em casa. Só muitos anos depois é que eles aderiram ao modelo que a gente tem hoje, né? Que é o fazer por streaming, né? Que é o modelo que a gente tem hoje por assinatura. Mas para chegar aqui, eles passaram por várias mudanças incrementais até chegar nessa realidade que a gente tem hoje. Né?
um conceito que ajuda muito é o conceito que a gente chama de queijo suíço, que é a técnica do queijo suíço que foi apresentada pela primeira vez pelo Alan Lakein, é um autor que fala sobre gestão do tempo. Ele diz assim, se você tem um problema grande para resolver, faz buracos no problema e resolve os pequenos probleminhas, depois junta as peças. Né? Você tem um problemão grande, você fica pensando nele, que é grande e tal, achando que você vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Não, isso é bobagem. Faz pedaços, né, da tarefa e depois que te permitam depois juntar as partes e ter o produto completo. Então, essa técnica chama técnica do queijo suíço, está documentada pelo Alan Lakein. Tá? Indo para o final aqui, deixa eu ver aqui qual é a página para eu poder clicar, senão vocês vão me matar. Deixa eu ver aqui, 28. Tá. Vamos para a última parte, que é a inovação. Tá? Para a gente enfrentar o caos, a gente precisa inovar. Tá? E o Scrum é considerado hoje uma das maneiras mais interessantes de pensar para enfrentar o caos e promover a inovação. Devia ser ensinado para muitos autores, né, para crianças na pré-escola, né, o raciocínio da metodologia ágil. Né? Scrum é só um dos métodos, né? Existem outros, mas a metodologia ágil em si, essa mentalidade de fazer as coisas por pedaços, ir testando, né, e poder ajustar de acordo com as mudanças. Por quê? Porque as coisas mudam. Assim como o Netflix se adaptou ao longo do tempo, né, a gente também pode se adaptar. Então, a inovação é um princípio que deveria ser, vamos dizer assim, promovido, né, por nós e desenvolvido todos os dias. Né? Se eu mostrasse essa foto aqui para vocês, né, o que vocês diriam que vocês estão vendo? O que tem nessa foto? Escreve no chat para mim, o que vocês estão vendo nesta foto? Escreve aí. Felicidade, família brincando, família, ok. O que mais? Família feliz, diversão, ótimo, legal. Olha, tem um microfone aberto aí, hein? Não sei de quem é. Não sei quem é que está com o microfone aberto, tá? Bom, família feliz, isso. Então, por que eu coloquei essa foto aqui? Porque a palavra diversão, a Heloísa colocou diversão, ela, na origem da palavra, do latim, ela significa digressão, afastamento ou divagação, tá? Que leva a gente à ideia de afastar-se, apartar-se, ser diferente ou divergir. Então, veja que a diversão, ela é divertida porque ela é um afastamento do normal. Né? E por isso que é divertido. Né? Se fosse igual ao normal, não seria divertido. Né? Isso é uma inspiração para a gente quando a gente começa a pensar em inovação, porque as pessoas ficam desesperadas, né? Falam, inovação, preciso inovar. Não, inovar é só você agir como uma criança. Você olha, por exemplo, um negócio como esse aqui, e ao invés de olhar um saca-rolha, você vai ver o quê? O que pode ser isso aqui para uma criança? Uma criança pequenininha pega isso aqui, o que ele vê aqui? Ele vai falar, isso aqui é um saca-rolha para a gente abrir as garrafas de vinho do papai, da mamãe. Brinquedo, robô, boneco, bailarina, vê um menininho, isso, né? Aí gira e fala que é um helicóptero. Aí, vocês estão bom de inovação, né? Então, essa capacidade de brincar, ela é muito importante para a gente enfrentar o novo, tá? O Dee Hock, que é considerado o fundador emérito da Visa, ele diz que o problema nunca é ter ideia nova. Né? O problema é a gente se livrar das antigas. Desculpa, ficou o ideia aqui com acento, viu, na velha ortografia. Mas o problema nunca é ter ideias novas, mas é a gente se livrar das antigas. Por quê? Porque a gente se apega às ideias antigas. E, para lidar com o caos, eu preciso me livrar das ideias antigas, sabe? Me desfazer das antigas e abrir espaço para o novo na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa profissão, em tudo que a gente faz. Né? E para isso eu preciso me divertir, eu preciso encarar as coisas com leveza, com brincar, rir da gente mesmo, né? Porque a gente vai errar, se enganar, né? E é assim que a gente cria pela diversão, ou seja, olhando essas coisas como uma criança vê. Né? Para um bom processo criativo, a gente precisa de 4 personagens. O explorador, que vai atrás de coisas novas, né? O artista, que
trabalha essas coisas que o explorador traz e recria, então a mesma paisagem, por exemplo, uma foto que o explorador trouxe, ela vai ser recriada pelo artista com pinturas, ele pode fazer também uma escultura, pode usar estilos diferentes de pintura, ele vai reinventar aquilo de formas diferentes. Um guerreiro, uma guerreira que vai batalhar por aquela ideia, né? Porque uma ideia não nasce pronta, ela precisa de gente que a defenda, né? E enfrenta obstáculos para isso, e um juiz que depois vai julgar quais foram melhores, quais não foram, quais são viáveis, quais não são, quais que podem, quais não podem. Tá? E tudo isso é que cria algo novo, né? Uma coisa nova. E quando eu digo algo novo, eu não estou falando de inventar o iPhone, tá? Estou falando de fazer coisas pequenas no nosso dia a dia para melhorar a velocidade, o custo, a qualidade daquilo que a gente já faz. Pequenas coisas, processos e tudo. Então, é nas pequenas coisas que a gente tem que buscar a inovação, na nossa vida, na nossa rotina. Tá? Então, como último exercício da gente hoje aqui, eu queria pedir para vocês responderem a essa pergunta, ó, com qual personagem você mais se identifica, e aí eu vou colocar aqui também o link para vocês responderem lá no Mentimeter, tá? Rapidamente, que nós já estamos em cima do horário, o pessoal vai me matar se eu atrasar. Mas eu juro que eu não vou atrasar. Olha lá. Já vai começar? Já? Puxa vida. Imagina. Obrigado, Poliana. Eu que agradeço você. Olha lá, gente. Quem quiser responder aqui. Eu achei que eu tivesse até mais tarde, né? Por isso que eu acabei me atrasando aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui. Estão vendo aqui, ó? Tem bastante explorador e juiz. Pouca gente que se considera artista e guerreiro. Legal. Mas é normal que a gente se sinta assim. E acho que respondendo à pergunta aqui do rapaz que perguntou quais são as características de um líder, quem foi que perguntou isso? Deixa eu ver aqui, quem foi que perguntou quais são as características de um líder? Deixa eu ver aqui em cima se eu encontro o nome dele aqui. O Victor, você está aí ainda, Victor? Então, Victor, começando por aqui, se a gente fosse falar de um líder, então, que está promovendo a inovação, eu vou te dar a resposta que eu ouvi de eu li, né, na verdade, num livro de um psicólogo, que é considerado o pai da psicologia positiva, professor Clifton. Ele diz assim, que não existe uma lista de características do melhor líder, né? Ele diz que os melhores líderes são aqueles que sabem onde estão as suas forças, seus talentos, e também sabem onde estão as suas áreas de não talento. Então, se você focar onde você é bom, nos seus talentos, e reconhecer que você precisa de outras pessoas, que, por exemplo, são os outros personagens, né, que você não consegue fazer, você vai ser um bom líder. Né? Ou seja, no fundo, ele está dizendo que você sendo um líder que sabe trabalhar em equipe, sabe valorizar as características positivas de outras pessoas, você vai ser um bom líder. Ok? Bom, gente, desculpa, eu realmente imaginei que eu ia ter mais tempo, eu vou pular aqui as dicas finais e vou pedir para vocês, se vocês puderem, avaliar esse bate-papo. É um prazer estar aqui com vocês, eu continuo à disposição, fico aqui até a hora que tiver a última pessoa para fazer perguntas. Estou à disposição de vocês sempre para acrescentar, tirar dúvidas. Vou colocar, como eu fiz nas outras ocasiões, o link para vocês responderem também pelo navegador, se vocês quiserem, tá bom? Eu abro o microfone aqui para quem quiser fazer as perguntas e agradecer também, desde já e mais uma vez, ao UNB, ao Departamento de Administração e à professora Patrícia e os organizadores da semana pelo convite. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer o Marcelo. Nossa, foi incrível. Eu ainda estou sem palavra para tudo como foi, o jeito que você ministra. Eu estou encantada. Eu vou dar só um aviso final, e aí depois, se vocês quiserem permanecer com perguntas ou tudo mais, fica à vontade. Vou encerrar também a gravação.
E assim finalizamos a palestra Liderando no Caos e agradecemos ao ministrante Marcelo Egea pela participação na 10ª CADM. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail e estarão disponíveis nos seus ingressos no Simpli até 24 horas para aqueles que permaneceram 75% do tempo no workshop, na palestra, perdão. Também lembramos que amanhã teremos mais atividades na CADM e agora ainda está tendo outra também. E relembrando para vocês participarem da nossa campanha de solidariedade. A gente está aceitando doação de roupa, de alimento não perecível, e as doações podem ser entregues na DIM, que fica lá no térreo da face. A gente fica muito grato se vocês puderem auxiliar a gente com isso, tá? A gente agradece muito aos nossos patrocinadores Fazenda e Mercado Malunga, Barlavento Estratégia Financeiro, Eloá Novaes Estética Facial e coautores do administrador Gilson Joel Fernandes. Estou aqui, quem quiser fazer pergunta, eu vou ficar aqui até o último participante na sala, tá? Fiquem à vontade. Quem precisar sair, fiquem à vontade, podem sair. E quem quiser ficar, pode perguntar, quiser abrir o microfone, estou à disposição.